Não espere estar motivado todos os dias para chegar lá e fazer as coisas acontecerem. Você não estará. Não conte com motivação, conte com a disciplina. Jocko Willink. No Today I Learned de hoje, eu gostaria de falar sobre Webpack. Webpack, se você já trabalhou aí com frameworks JavaScript como Angular, Vue ou React, você já usou ele. Talvez você não saiba o que que é, assim como eu também não sabia, mas com certeza você já utilizou ele. E o que seria o Webpack, né? Como eu falei, tanto o React como o Vue como o Angular, eles usam do Webpack por debaixo dos panos sempre que a gente vai criar o aplicativo, seja ele usando o Vue CLI, o Angular CLI ou o nosso famoso CRA, né? E o Webpack ele é basicamente um empacotador ou agrupador de módulos, que transforma uma aplicação JavaScript moderna em um ou mais arquivos que podem ser usados em produção, que ele permite que a gente agrupe todos esses nossos scripts, estilos e qualquer outros ativos em um bundle optimizado. Ou seja, ele pega tudo que tem dentro da sua aplicação e transforma em um único arquivo, que contém aí tudo que é estilo, script, imagem, tudo. Beleza, mas por que que isso é bom, né? Para que que serve isso? Basicamente, pensa que você está criando o seu projeto pessoal. Você está criando aí o seu React App e aí você acaba precisando de uma dependência. Aí você vê, tudo bem, precisa de outra dependência, aí mais uma dependência e outra dependência. E essas dependências podem ter várias outras dependências dentro delas, né? Que dependem uma da outra. E isso cedo ou tarde vai dar problema sem o Webpack. O Webpack ele vem para solucionar esse problema porque ele pega todas essas dependências e transforma em um dependency graph. Ele cria, né, um dependency graph, que é basicamente uma árvore de dependências que organizam toda essa bagunça de dependências em um único módulo, facilitando o debug e a criação dos testes. Ok, mas como que eu faço para implementar essa parte do Webpack? Primeiro que o Webpack tem alguns conceitos, como a maioria dos conhecimentos aí em geral tem conceitos. O primeiro conceito dele é o entry, ou a entrada, que por padrão, do próprio Webpack, ele é sempre no path absoluto, né, no source e no seu index.js. Mas é claro que você pode editar isso criando um arquivo webpackconfig.js. E aí você pode usar essa sintaxe, né, onde você declara o entry e fala onde que você quer que o Webpack leia o seu arquivo de entrada da aplicação. Beleza, sempre onde tem uma entrada, tem uma saída. E o Webpack tem também, que é o output. Por padrão, o local onde vai ser criado o arquivo vai ser sempre no ponto /dist, né? A pasta dist, que é uma pasta que ele cria ali depois que você builda o seu arquivo, né? E por padrão, ele também tem o main.js como o output principal. Mas, obviamente, é possível customizar esse local de input. Assim como a gente declarou o entry, a gente pode declarar o output aqui dentro do módulo export e falar o path dele, né? Esse traço dir name aqui, ele é uma variável, né, do próprio Node, que é o path absoluto do seu diretório, né? Como a gente está falando aqui. E aí você pode colocar aqui no file name o nome do arquivo que você quiser, né? Tendo sempre o .bundle.js. Beleza. Então é assim que a gente transforma todos os nossos arquivos JS em um arquivo só. Beleza, mas surge um problema, né? Não dá para você criar uma aplicação web somente com JS, né? Você tem que ter aí um HTML, um CSS, alguma coisa do tipo, até mesmo imagens, né? E é aí que entra os loaders, porque por padrão o Webpack ele só entende arquivos .js, ele não entende mais nenhum tipo de arquivo. É por isso que existem os loaders. Os loaders eles são responsáveis por dizer assim para o Webpack qual arquivo que ele tem que entender além do JS. Então, aqui nesse exemplo, a gente declara dentro do módulo export outra parte, né, que é esse módulo aqui. E aí dá para a gente passar as regras dele, que o teste significa qual vai ser o arquivo, a extensão de arquivo que ele quer ler, seja ela .css, .scss, independente. E aí você usa o loader. Existem diversos loaders aí pela internet, então
Tem como você... Ele também junta a parte do JS com o CSS no mesmo arquivo, utilizando o loader. E além do loader, existe também os plugins, os plugins eles são mais para usos gerais, né? Assim como todo plugin, eles executam diversas tarefas, como optimização de pacotes, gerenciamento de assets e injeção de variáveis de ambiente. Aqui, nesse exemplo, estou mostrando um plugin que a gente está fazendo com que o Webpack entenda o .html, né? Arquivos com extensão HTML. Então, a gente declara aqui o plugin, abre um array e chama o HTML Web Plugin, né? Que é uma extensão. Uma dependência, no caso, né? O CSS Loader também. Beleza. E acho que plugin e loaders tem diversos pela internet, só mesmo procurando para saber todos, mas eu queria deixar aqui uma recomendação que eu gostei bastante, que é esse Webpack Bundle Analyzer, que ele basicamente tem uma interface visual que dá para você ver o que está consumindo espaço na sua aplicação. Dá pra gente ver aqui que na aplicação do cara tem o Lodash, o Node Modules, MobX, tem um monte de coisa. Então dá pra você ver o que está consumindo mais espaço na sua aplicação e talvez dar uma olhadinha aí para não consumir tanto, né? Então, bem interessante esse plugin aqui. Ok, e eu acho que o último conceito aqui que é a parte de molde, né? Molde, que é basicamente você dizer qual o modo que o Webpack vai funcionar, seja ele Development ou Production, né? Ou nenhum também, que tem essa opção aqui. E isso é bom para a gente utilizar junto com NPM Scripts, né? Porque a gente pode, em vez de ter que ficar buildando toda vez que a gente quer testar o nosso aplicativo, a gente pode só falar para ele somente buildar no start ou desenvolvimento e deixar para o build fazer o Webpack em produção. Então eu acho que no mais é isso. Esse conhecimento de Webpack eu não tinha realmente, eu utilizava, né? Sempre utilizei React, mas eu não tinha esse conhecimento de Webpack, então é sempre bom saber mais sobre assuntos que a gente trabalha aí no dia a dia e usa, né? No dia a dia. Como eu tinha falado, né, que essas ferramentas elas facilitam muito a nossa vida, então a gente acaba nem percebendo o que realmente ocorre, né? Mas tudo bem, talvez você nem precise realmente mexer com o Webpack, talvez você tenha a sua ferramenta que você usa no dia a dia te facilite demais aí, então é sempre bom somente entender o conceito do que você está fazendo, do que você está utilizando. E também, além disso, existem diversos outros Webpacks por aí na internet, se você pesquisar, além do próprio Webpack, né? No caso, outros bundlers. Então, se esse conhecimento não é para você, se você acha que não precisa saber sobre o Webpack ou se você prefere algum outro bundler, tudo bem. Eu só estou aqui mesmo compartilhando esse meu conhecimento do que eu aprendi hoje. De qualquer forma, agradeço se reservou um tempo para me escutar nessa jornada.